Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou dizer para você voltar lá, assistir lá e depois vir aqui. Mas se você for curioso, se você for daqueles que gosta de ver o final e depois vai lá para o começo, continua por aqui, assiste comigo, mas depois você volta lá, tá? Porque lá é o início de tudo. Sabe o que eu quero te contar? Como é que o direito médico e a auditoria se encontraram na minha vida. Eu estava conversando com vocês sobre o que me motivou a criar uma mentoria. Na grande verdade, eu não comecei pensando na mentoria. A mentoria, ela aconteceu na minha vida. Por quê? Porque quando eu fui estudar mais, quando eu fui entender mais, quando eu fui desvendar esse universo da auditoria para que eu pudesse dominar as informações, os conceitos, os pareceres técnicos, para que eu tivesse assertividade, para que eu tivesse confiabilidade, para que eu me tornasse uma autoridade no tema, eu fui desenvolver uma metodologia que era para ser aplicada única e exclusivamente para mim. Quando eu criei essa metodologia, eu não criei com a intenção de vender curso, de vender mentoria, de vir para o digital. Naquela época, 18 anos atrás, nem se falava nisso, não existia isso. Isso é novidade, isso bombou agora depois da pandemia, né? Já vinha aí um pouquinho antes, mas bombou mesmo depois da pandemia, principalmente na área médica. Então, isso não fazia parte do meu universo de 18 anos atrás. E ali era essencialmente para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento. Só que deu tão certo, foi tão validado, o resultado foi tão positivo, que eu comecei, por solicitação dos meus coordenadores na época, eu comecei a treinar, a capacitar todos os auditores que vinham depois de mim para trabalhar na operadora em que eu estava. Eu sou Renata Ibiapina, médica anestesista, 25 anos de formada, 18 anos em auditoria médica, com várias passagens por grandes expoentes da saúde suplementar, e eu te convido a vivenciar um pouquinho da minha jornada e conhecer mais sobre esse universo que tanto me encanta. E aí eu desenvolvi essa técnica, eu desenvolvi essa metodologia que ela se baseia em 3 pilares. Você precisa conhecer o seu passado, conhecer o seu presente e planejar o seu futuro. E como é que isso se desenrola, como é que isso se encaixa, como é que a gente faz isso na prática? Quem conhece o seu passado, entende o seu presente e planeja um futuro com mais assertividade. Se eu conheço tudo que envolve um procedimento que está sendo solicitado, se eu entendo quem é que está pedindo, por que está pedindo, se os códigos estão corretos, se a justificativa técnica é pertinente, quando eu entendo, eu conheço toda a origem desse pedido, eu consigo entender o presente. O que é o presente na auditoria? É a análise que está sendo realizada naquele momento. Então, eu conheço as condições em que ela foi solicitada, eu entendo em que momento ela está sendo pedida, eu entendo pela pertinência, eu entendo pela análise técnica contratual, eu entendo pela análise técnica legislativa, eu entendo pela regulamentação da ANS, eu entendo pelas indicações das sociedades de especialidades. E se estiver tudo certo, eu planejo o futuro. Como é que é esse planejamento? Eu vou programar, eu vou autorizar parcialmente ou totalmente, ou eu vou negar se eu não entender que seja pertinente aquela solicitação. Eu vou preparar um parecer técnico, eu vou preparar um posicionamento, eu vou defender um argumento. Então, se eu conheço o meu passado, eu entendo o meu presente e eu planejo o meu futuro. E foi nessa mesma linha, nessa mesma caminhada, que surgiu o direito médico na minha vida. O que é muito importante dentro de uma operadora de saúde? Não só uma operadora, mas o que é importante no universo corporativo? Comunicação. A comunicação no universo corporativo, ela é a maior arma que uma pessoa dentro deste meio pode ter. Por quê? A comunicação, ela te abre portas, a comunicação ela te leva a caminhos inusitados, ela te leva a expoentes, ela te leva a avançar na tua carreira, porque quem se comunica recebe as melhores informações, e informação é ouro dentro de uma empresa. Eu não estou falando de fofoca de rádio corredor, eu estou falando de informação séria, de informação produtiva, de informação que você só recebe quando você consegue se comunicar. E se comunicar não é simplesmente falar, se comunicar é se fazer ouvir
E ser ouvido é você ter escuta ativa, é você passar uma informação e receber um feedback sobre ela. Por que que isso é importante na auditoria? Lembra que eu falo sempre que a auditoria ela é uma grande engrenagem, onde todos os setores precisam estar alinhados para que ela funcione de maneira correta? Então, se eu tenho uma grande engrenagem com vários setores alinhados, eu preciso que esses setores conversem entre si. Eu preciso que esses setores se comuniquem. Se esses setores não se comunicarem, essa engrenagem ela não roda. Os dentinhos da engrenagem não encaixam, ela não gira. E se ela não gira, a auditoria não acontece. Quando eu falo de outros setores, eu às vezes estou numa determinada área e para eu evoluir uma ação, para eu evoluir uma análise, para eu evoluir um parecer, para eu evoluir uma autorização, eu preciso de uma informação complementar. E essa informação complementar às vezes está lá no outro setor, está lá no faturamento, ou ela está lá no setor que faz análise contratual inicial. E aí eu preciso ter uma boa articulação, ter um bom network, ter uma boa comunicação com essas áreas para que a informação possa trafegar e atingir um resultado final satisfatório. E foi numa situação dessas que o direito aconteceu. Por quê? Você já ouviu falar no juridiquês e no mediquês? Mediquês é a linguagem que os médicos usam entre si, né? O leigo não consegue entender. E o juridiquês nada mais é que é a linguagem usada pelos advogados. Aí você imagina numa operadora de saúde, o juridiquês querendo se comunicar com o mediquês. Não funcionava, isso não casava. Mas onde é que o jurídico vai se comunicar com a área médica o tempo inteiro numa operadora? Todos os processos que chegam na operadora, sejam processos judiciais ou extrajudiciais, sejam processos administrativos em nível de NIP, né, que são as reclamações lá na INS, ou sejam processos já em via judicial, as famosas liminares, a gente precisa de um embasamento técnico médico para que o jurídico possa fazer essa defesa. Então, o jurídico ele vem com todo o conhecimento, com todo o embasamento técnico, jurídico, legislativo, administrativo, mas ele precisa da parte médica. Ele não tem como justificar uma negativa de autorização se o médico não explicar para ele por que que negou, no que ele se embasou, no que ele se fundamentou. Então, essas duas áreas elas precisam se falar, elas precisam ter uma comunicação clara. E na operadora em que eu trabalhava isso não acontecia. E eu me encantava muito, eu sempre tive muita curiosidade pela área jurídica, sempre foi uma área que me chamou muito a atenção, eu sempre tive curiosidade de estudar mais sobre o tema, mas na falta de tempo, no dia a dia, isso não era uma prioridade, isso foi ficando para depois. Mas chegou um momento em que houve a necessidade. Primeiro, que quando eu comecei a estudar cada vez mais auditoria, entender cada vez mais auditoria, eu fui vendo a importância da legislação, né, das leis atuando nesse universo, a importância de conhecer essas leis, de conhecer esse sistema legislativo para que a gente pudesse trazer ali bons resultados. E eu comecei a me encantar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí chegou num determinado momento que eu estava vendo aquela coisa ali que ninguém conseguia se comunicar, eu falei, deixa eu fazer essa ponte, deixa eu tentar fazer esse negócio aqui, e deu certo. E eu consegui desenvolver uma comunicação tão proativa que eu conseguia não falar totalmente o mediquês, nem totalmente o juridiquês, eu conseguia fazer uma miscelânea ali nos dois, em que eu comecei a colocar tanto a área jurídica quanto a área médica para se comunicarem, se entenderem de uma forma assertiva, de uma forma eficaz. E aí foi um passo dado sem volta. Eu comecei a entrar cada vez mais no universo jurídico, comecei a me apaixonar cada vez mais, e num primeiro momento as pessoas diziam assim, mas você está se encantando muito pelo jurídico, você está namorando muito o jurídico, vai fazer uma faculdade? Vai abandonar a medicina? E aquilo martelava na minha cabeça, porque abandonar a medicina estava fora de cogitação. Isso é um erro, tá? Quem pensa que o auditor médico deixou de exercer a medicina, o auditor médico, ele abandonou a medicina, não. A gente só está exercendo a medicina de uma forma diferente. Se o auditor não estiver lá na operadora, a saúde suplementar não gira. O seu paciente, você que está no consultório, que está indicando o paciente, que está indicando uma cirurgia, que está prescrevendo um tratamento, se não houver um médico auditor lá na operadora, a cirurgia não acontece. Então, nós não deixamos de sermos médicos, nós só atuamos numa outra área, mas atuamos sob um novo prisma. E aí eu comecei a pensar,
Eu não preciso ir para o direito e abandonar a medicina. Existe o direito médico, existe o direito que está dentro das operadoras. Então, se eu fizer a faculdade de direito, eu vou ter mais conhecimento técnico, eu vou ter mais bagagem, eu vou ter mais possibilidade de abraçar a auditoria de uma forma mais completa, de uma forma mais robusta, de uma forma mais técnica. E eu posso fazer disso também uma outra fonte de renda. Esse é um outro tema que a gente vai conversar. A gente não pode ter uma fonte só, mas a gente vai conversar isso no próximo vídeo. Aqui, o que eu quero falar com vocês é que as possibilidades, quando elas aparecem na sua vida, aproveite, agarre todas. Às vezes, a possibilidade, ela passa e a gente não percebe. Sabe por quê? Porque a gente não estava com o olhar atento, a gente não estava preparado. E a oportunidade só aparece para quem está com olhos de ver, ouvidos de ouvir. E atenção, não deixe passar, agarre, se jogue, não tenha medo. Auditor não pode ter medo. Auditor é aquele que desbrava. Então vamos para o próximo vídeo para a gente continuar desbravando esse universo.